Sabe o que é pior do que um palhaço em festa de criança? Um palhaço que tenta te explodir. O Batman quase se livrou do Coringa logo na primeira edição em 1940, mas o editor achou que o vilão era bom demais pra morrer. Azar do Batman. Sorte a nossa. Eu sou o Thomas e hoje eu vou te mostrar porque o Coringa é o maior dor de cabeça de Gotham. Se segura na cadeira, porque hoje a gente vai mergulhar na loucura, mas com classe. É claro, muita gente acha que o visual dele veio do baralho, mas a verdade é mais bizarra. Ele foi inspirado num filme de terror mudo de 1928, chamado O Homem que Ri. O ator usava umas garras metálicas pra segurar o sorriso. Dói só de olhar, né? Imagina o orçamento que eles gastariam com dentista hoje em dia. Houve uma época, nos anos 50, que o Coringa ficou bonzinho por causa da censura. Ele parou de matar e começou a roubar padarias e pregar peças bobas. Ele era tipo aquele seu tio pavê, só que com cabelo verde e um pouco mais de pólvora. Foi nessa época que o César Romero se recusou a raspar o bigode pra fazer o papel. Sim, o Coringa da TV tinha um bigode pintado de branco por baixo da maquiagem. Que elegância! Qual o nome dele? Jack, Arthur, Oswald. O Coringa diz que prefere que seu passado seja múltipla escolha. Basicamente, ele é aquele amigo que conta uma história diferente toda vez que bebe. A verdade é que ninguém sabe quem ele é, e é isso que deixa o Batman sem dormir. Imagina não saber nem o nome do cara que explodiu seu carro. No fim das contas, o Coringa só quer ver o circo pegar fogo e o Batman ser o palhaço. E você? Qual a sua versão favorita dessa peça rara? Comenta aí, segue o canal pra dar uma moral pro Thomas e não esquece, sorria, mesmo que não tenha graça nenhuma. Valeu! O Hulk é só força bruta, né? Errado, você não sabe nem metade. O gigante Esmeralda esconde segredos que vão explodir a sua cabeça. Fique ligado nas 5 curiosidades mais insanas sobre o Hulk. 1. Você sabia que o Hulk nem sempre foi verde? Na verdade, a ideia original era que ele fosse cinza. Os impressores da Marvel na época tinham dificuldade em manter a tonalidade de cinza consistente, então para evitar um Hulk de cor diferente em cada página, Stan Lee optou pelo verde. 2. Bruce Banner é um dos maiores gênios do universo Marvel, mas ele já foi ainda mais longe. Em uma fase, ele separou completamente o Hulk de si mesmo. Ele usou a tecnologia para ter o cérebro de Banner no corpo do Hulk, o Professor Hulk. Mas o mais doido é que ele criou uma versão de si mesmo sem o Hulk, e a experiência não terminou bem. 3. Hulk é forte. Sim, mas ele é infinitamente forte. Isso mesmo, a força do Hulk não tem limite. Quanto mais irritado o Hulk fica, mais sua força aumenta. Tecnicamente, ele poderia destruir planetas com um soco se ficasse irritado o suficiente. 4. Hulk já foi rei. Sim, ele governou um planeta inteiro. No arco Planeta Hulk, ele foi exilado para um mundo alienígena e lá, ele virou gladiador, lutou e se tornou imperador. Ele não só se adaptou, como conquistou o respeito e a lealdade de um povo. Um verdadeiro imperador Esmeralda. 5. A maioria sabe que o Hulk tem fator de cura, mas ele é praticamente imortal. Ele já sobreviveu a explosões atômicas, quedas do espaço e até a golpes do Wolverine que cortaram o Hulk no meio e ele se regenerou em segundos. A única forma de derrotar o Hulk é acalmá-lo o suficiente para ele virar o Bruce Banner. Matar o Hulk. Boa sorte. E aí, essas curiosidades sobre o Hulk te surpreenderam? Qual foi a mais insana? Deixa seu like, comenta aqui embaixo e me segue para mais curiosidades nerds todos os dias. Você sabia que o maior inimigo do Superman não tem nenhum superpoder? Ele não voa e não tem força sobre-humana, mas ele já derrotou a Liga da Justiça usando apenas a inteligência e o dinheiro. Eu sou o Thomas e hoje vamos desvendar os segredos de Lex Luthor. Muita gente acha que o Lex sempre foi um empresário bilionário, mas na sua primeira aparição em 1940, ele era um cientista louco com uma cabeleira ruiva enorme. O visual careca que todos conhecemos surgiu por um erro de um desenhista que o confundiu com outro vilão. A DC gostou tanto do visual limpo que decidiu manter a careca para sempre. O ódio dele pelo Superman tem um motivo bizarro nas histórias antigas. Lex culpa o herói por um incêndio no seu laboratório que causou a perda definitiva dos seus cabelos. Hoje em dia, a motivação é mais complexa. Luthor acredita que a humanidade nunca vai evoluir se depender de um alienígena para resolver todos os problemas. Ele se vê como o verdadeiro herói da Terra. Você sabia que ele já foi presidente dos Estados Unidos? Pois é, ele venceu a eleição de forma legítima nos quadrinhos. Durante o seu mandato, ele ajudou o mundo contra uma invasão alienígena, mas usou o cargo para tentar destruir o Homem de Aço de uma vez por todas. O Lex é tão obcecado que já usou um anel de kryptonita por anos para manter o Superman longe. O problema é que a radiação do anel acabou causando um câncer severo nele. Ele teve que transferir sua consciência para um corpo clonado mais jovem para sobreviver. Ele prefere morrer a aceitar a existência do Superman. O Lex é ou não é o humano mais perigoso do mundo. Se você curtiu esse conteúdo sobre o vilão mais inteligente da DC, já deixa o seu like. Se inscreva para não perder as próximas curiosidades do canal. Até a próxima. Você sabia que um dos maiores heróis dos X-Men foi abandonado pela própria mãe por ser monstruoso, enquanto ela mesma é uma mutante azul? Pois é, a história da Mística é muito mais sombria do que parece. E aí, pessoal, eu sou o Thomas e hoje vamos explorar 5 curiosidades incríveis sobre a Raven Darkholme, a Mística. Muita gente acha que ela tem 30 ou 40 anos, mas a verdade é que a Mística tem mais de um século de vida. O poder de metamorfose dela regenera suas células constantemente, o que impede o envelhecimento. Ela já era uma espiã habilidosa muito antes do Wolverine pensar em entrar para os X-Men. O nascimento do Noturno foi trágico. Ela teve o curte com o mutante Azazel, mas quando os aldeões descobriram a aparência do bebê, eles cercaram a Mística. Para conseguir fugir sem ser linchada, ela jogou o próprio filho de um penhasco e assumiu a forma de um dos perseguidores para escapar ilesa. Um fato marcante, o grande amor da vida dela foi a vidente Sina. Elas viveram juntas por décadas e até criaram a vampira como filhas. Por muito tempo, a Marvel não podia dizer que era um casal por causa da censura, mas hoje elas são reconhecidas como um dos pares mais poderosos das HQs. Os poderes dela vão além da aparência. Ela consegue alterar a densidade do próprio corpo e até criar órgãos internos falsos para sobreviver a tiros e facadas. Além disso, ela consegue replicar perfeitamente a voz e o cheiro de qualquer pessoa, que engana até o faro do Wolverine. Embora seja vista como vilã, a Mística não quer dominar o mundo. Tudo o que ela faz é por uma causa, a sobrevivência da espécie mutante, e a dela mesma. Ela já traiu o Magneto, os X-Men e o governo, sendo leal apenas às suas próprias convicções. Você acha que ela teve motivo para abandonar o Noturno ou ela foi apenas cruel? Deixa seu comentário, curte o vídeo e se inscreve para não perder o próximo roteiro. Valeu! Você sabia que a maior heroína de todos os tempos não foi criada apenas por um roteirista, mas sim por um psicólogo que inventou o detector de mentiras? Fala, galera! Eu sou o Thomas e hoje vamos mergulhar
mergulhar na história da rainha de Themyscira. Vem comigo que eu te conto 3 curiosidades incríveis sobre a Mulher Maravilha. William Moulton Marston era um psicólogo que acreditava que as mulheres eram mais honestas e confiáveis que os homens. Ele criou o protótipo do polígrafo, detector de mentiras. É por isso que a principal arma da Diana é o laço da verdade. Quem é pego por ele não consegue mentir. Uma metáfora direta ao trabalho do seu criador. Quase não tivemos uma Wonder Woman. No primeiro rascunho de Marston, em 1941, o nome da heroína era Suprema. O editor da DC na época achou o nome muito parecido com Superman e sugeriu a mudança para Mulher Maravilha. No crossover oficial Marvel vs DC de 1996, a Diana encontrou o Mjolnir no chão. Ela o ergueu sem esforço nenhum. A Mulher Maravilha é uma das poucas personagens fora do universo Marvel considerada digna pelo martelo do Thor. Ela desistiu do poder para lutar de forma justa contra a tempestade. E aí, já conhecia essa do martelo? A Diana é braba demais. Comenta aqui qual outro herói merece um vídeo e não esquece de seguir o canal. Valeu e até a próxima! Todo mundo conhece o Superman. O S no peito, a capa vermelha, a mania de usar cueca por cima da calça. Mas o Homem de Aço é bem mais estranho do que parece. Eu sou o Thomas e hoje eu te mostro que até o escoteiro da DC tem seus segredos bizarros. Sabia que, na primeira versão de 1933, o Superman não era o herói, mas um vilão careca com poderes telepáticos que queria dominar o mundo? Pois é, o Jerry Siegel e o Joe Shuster criaram ele assim antes de perceberem que heróis vendiam mais. Ou seja, o Superman original era basicamente o Lex Luthor com um nome diferente. Imagine a crise de identidade. Na era de prata dos quadrinhos, os roteiristas deviam tomar um café muito forte, porque o Superman tinha uns poderes peculiares. O melhor era a superventriloquia. Ele conseguia projetar a voz a quilômetros de distância para enganar bandidos. É o tipo de poder que você usa quando não quer levantar do sofá para atender a porta. O Clark se alimenta de radiação solar amarela, mas ele também adora bater um prato. O prato favorito dele, bifes com batatas fritas. Só tem um detalhe, ele já venceu um concurso de quem come mais contra o Flash. O Flash, que tem o metabolismo de um beija-flor no café da manhã. O segredo, provavelmente, ele usou a visão de calor para já digerir tudo no caminho. E aí, qual dessas super esquisitices você já conhecia? Se curtiu, já sabe, deixa o like e comenta qual o próximo personagem que você quer ver por aqui. Valeu e até a próxima! Você acha que o Thor é só um cara forte com um martelo e um cabelo bonito? Prepara o coração, porque o filho de Odin é um dos seres mais complexos e absurdos da Marvel. Eu sou o Thomas e hoje eu vou te mostrar que ser o deus do trovão envolve bodes zumbis, línguas mágicas e até sapos guerreiros. Nos quadrinhos e na mitologia, o Thor tem um transporte oficial, uma carruagem puxada por 2 bodes gigantes. O detalhe bizarro, se ele estiver com fome em uma viagem longa, ele pode comer os bodes, e se ele abençoar os ossos com o Mjolnir, eles ressuscitam novinhos em folha no dia seguinte. Você já reparou que o Thor entende qualquer raça no universo? Isso é graças ao Tong, ou língua de todos. Quando o Thor fala, quem o entende no seu próprio idioma nativo, não importa se você é um humano ou um alienígena de outra galáxia. O Mjolnir é icônico, mas não é o único. Antes de ser digno do martelo, Thor usava o Jar Jornan, um machado tão afiado que foi encantado para cortar até a armadura dos Celestiais, os deuses espaciais da Marvel. Ele não brinca em serviço. E se eu te falar que existe um sapo com os poderes do Thor? O Trog, um humano transformado em sapo que provou ser tão nobre que conseguiu levantar um fragmento do Mjolnir, transformando no mini martelo Frogjonir. Ele até já fez parte dos Vingadores de estimação. Para os dias de chefe final, Thor tem um acessório secreto, o cinturão Megin Jord. Esse item mágico dobra a força física dele e já é imensa. Com esse cinturão, o Thor fica praticamente imparável, mas o esforço drena toda a energia dele depois. E aí, você encararia um churrasco de bode com o Thor ou prefere ficar só na curiosidade? Comenta aqui qual herói você quer ver o Thomas analisando agora. Valeu e até a próxima! Você sabia que o Venom não surgiu como um vilão, mas sim como uma roupa de $220 para o Homem-Aranha, pois é o visual mais icônico da Marvel, foi criado por um fã e comprado pela editora por uma pechincha, mas o que veio depois disso foi pura carnificina e caos. Fala galera, eu sou o Thomas e hoje a gente vai mergulhar na história do simbionte mais perigoso dos quadrinhos sem enrolação, bora pras curiosidades. A primeira grande curiosidade é que o simbionte foi comprado pela Marvel de um leitor chamado Randy Sueleler. Ele enviou uma carta com a ideia de um traje preto feito de moléculas instáveis que aumentaria os poderes do Aranha. Marvel pagou valor simbólico e deu traje para o herói em Guerras Secretas, mas mal sabiam eles que essa roupa ganharia vida própria e se tornaria um dos maiores pesadelos do Peter Parker. Todo mundo sabe que o Venom tem pavor de fogo, mas você sabe porque o som é tão eficaz contra ele. A explicação científica nos quadrinhos é que a estrutura molecular do simbionte é extremamente sensível a frequências sonoras altas, o que faz com que a ligação entre o hospedeiro e a criatura comece a se desfazer. É por isso que o sino da igreja foi a primeira grande arma usada pelo Homem-Aranha para se livrar do uniforme sombrio. A ideia original do criador David Michelini era que o Venom fosse uma mulher. A história seria sobre uma mulher grávida que perdia o marido e o bebê em um acidente causado indiretamente pelo Homem-Aranha, e o ódio dela atrairia o simbionte, mas os editores da época achavam que uma mulher não seria uma ameaça física crível para o herói e mudaram o hospedeiro para o Ed Brock, que a gente conhece e ama hoje no cinema. O Venom passou de vilão assustador para um anti-herói que protege os inocentes do jeito dele. Se você curtiu saber dessas origens sombrias, já deixa o like e comenta aqui qual o seu hospedeiro favorito do simbionte. Valeu, Thomas saindo e até o próximo vídeo de curiosidades. Muita gente acha que o maior trauma do Wolverine foi o experimento da arma X, mas a verdade é que a história dele é muito mais bizarra do que as garras de metal sugerem. O que eu vou te mostrar agora muda completamente a forma como você enxerga o Logan. Eu sou o Thomas e hoje separei algumas curiosidades sobre o mutante mais famoso da Marvel que você provavelmente deixou passar. Para começar, o Logan não foi criado para ser um X-Men. Em 1974, ele surgiu como um antagonista descartável para enfrentar o Hulk. Naquela
Naquela época, ele nem era mutante. Os editores pensaram nele como um cara comum que usava luvas com garras presas. Imagina só, se o roteiro original tivesse seguido em frente, o Logan seria só um agente canadense com um equipamento estranho, e não o imortal que conhecemos. O criador Len Wein tinha planos de revelar que o Wolverine era, literalmente, um carcaju de verdade que foi evoluído por um cientista chamado autoevolucionário. Ele seria um bicho transformado em homem. Por sorte, o Stan Lee achou a ideia absurda demais e barrou na hora, insistindo que ele deveria ser um humano com gene mutante. O fator de cura é o que todos lembram, mas o olfato dele é o que realmente o torna perigoso. O Logan consegue sentir o cheiro da adrenalina e da dopamina no corpo de alguém. Ele sabe se você está mentindo ou se está com medo antes mesmo de você perceber. É basicamente um detector de mentiras humano que nunca falha, o que torna quase impossível enganar o cara. E um detalhe visual, esqueça 1,90 m do cinema. Nas HQs, o Logan tem apenas 1,60 m. Ele é um baixinho parrudo, o que faz o nome Carcaju ser perfeito, já que o animal é pequeno, mas encara predadores gigantes sem medo. E aí, Tom, alguma dessas você não conhecia? Deixa nos comentários qual outro personagem merece uma análise minha. Até a próxima. Você sabia que o Flash é tão rápido que as leis da física até pedem arrego pra ele? Opa, eu sou o Thomas e hoje eu vou te mostrar que o velocista Escarlate é muito mais que só um cara que corre rápido. Pra começar, o primeiro Flash nem foi o Barry Allen. Em 1940, o Jay Garrick já corria por aí com esse capacete de metal. Ele nem usava força de aceleração ainda. O poder dele vinha de gases químicos. E ele não só corre, ele vibra. O Flash consegue vibrar suas moléculas numa frequência tão alta que ele pode atravessar objetos sólidos. Mas se ele errar o cálculo, ele pode acabar explodindo o que tocar. Velocidade da luz? Isso é pouco. O Wally West já salvou 500 mil pessoas de uma explosão nuclear em menos de 1 microsegundo. Basicamente, ele humilhou a própria física. Manter esse pique exige um combustível pesado. O metabolismo dele é tão absurdo que ele precisa ingerir milhares de calorias por dia. Imagina o preço da conta do delivery. E cuidado com o soco. Ao correr perto da velocidade da luz, o punho dele ganha uma massa relativa gigante. Um golpe dele tem o impacto de uma estrela anã branca. É um nocaute intergaláctico. E aí, o Flash é ou não é o cara mais apelão da DC? Comenta aí sua curiosidade favorita e já segue pra não perder o próximo vídeo. Fui!